As causas das aflições, essas aflições atuais, nós poderíamos dizer da seguinte maneira: quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, os que choram, porque serão consolados, os famintos e sequiosos, porque serão saciados, os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus, a gente precisa colocar alguns adendos dentro desse projeto do Cristo, porque todo mundo na Terra sofre. Todo mundo, todos os seres. Se nós analisarmos do desde o momento da mônada, do átomo, desde quando passamos pelos reinos, a chegarmos a surgirmos dentro dessa consciência que somos hoje, nós vivenciamos etapas de verdadeiras dores e aflições. Mas que essas dores e aflições foram necessárias para o nosso crescimento e evolução. A evolução do ser passa pelo quê? Por aquilo que Leon Denis coloca, né? Só que chega um momento em que nós estamos diante do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o mais extenso dos capítulos, e lá, devido a esse ato pedagógico de nosso mestre leonês, Kardec, a gente vai perceber que existem sofrimentos que nós deliberadamente procuramos. Quanto mais imaturo na matéria estamos, porque não somos, estamos, mais ainda nós nos deixamos levar por situações que não deveríamos. Porém, leva um tempo, minha gente, para que a gente possa dizer assim, hoje, né, na idade em que me encontro, se eu pudesse voltar no tempo, como diz Chico Xavier, eu não vou poder voltar, mas eu posso construir, a partir de agora, um novo momento. Mas aí a gente vai observar que algumas situações nós não teríamos necessidade de passar. Mas fizemos algumas escolhas, algumas, digamos assim, imaturidades conosco, com o outro, nas relações, no projeto nosso de vida que nos levaram ao que o Evangelho vai nos dizer, que são de duas espécies as vicissitudes da vida, né? Ou, se preferirem, promanam de duas fontes. E aqui importa distinguir, diz o Evangelho, um está na causa presente e a outra está fora dessa causa. Ou melhor, do que nós podemos dizer, o que seria uma dor bem-aventurada. Uma dor que teríamos condições de dizer, esta eu estou passando, não fiz por onde nessa atual vida fazer isso acontecer. Tive todos os cuidados. E mesmo assim, quando cheguei a tal dia, hora, olha eu lá passando por uma determinada situação. Então, quando aquilo foge da nossa condição de percepção e tem um monte de interrogações, aí nós podemos dizer, essa dor tem uma causa anterior. Mas existem dores que estão aqui, aflições que estão aqui, nessa imaturidade ainda nossa moral espiritual. E aí, Kardec ele vai colocar que, remontando-se à origem dos males terrestres, reconhece-se que muitas são as consequências naturais do caráter e do proceder dos que os suportam. Em alguns momentos, nós temos conversado muito com os nossos alunos, adolescentes, da primeira série do ensino médio, e temos algumas coisas para dizer para eles. Primeiro, como se percebe hoje, no jovem reencarnado, aquilo que difere da nossa educação anterior. Olha só, nós passamos pela fase, por todas as fases, que o espírito encarnado repassa na Terra, certo? E aí, esses meninos no hoje estão descobrindo uma sede de beber, uma sede de tomar da droga. Os meninos, existem algo dentro deles que pedem
o final de semana, os encontros, recheado de situações, meninos de 12, 13, 14 anos. E eu tenho esse momento de... Minha disciplina é filosofia, e eu levo filosofia para a vida. Eu não levo filosofia como somente estudar os pré-socráticos, os socráticos, pós-socráticos, modernidade filosófica. Não. Eu levo para questionar com eles o que está acontecendo com a idade deles. E aí, será, é o que eu converso muito com eles, que quando a gente percebe que a criatura bebeu, pegou uma moto, olha só, menino nem carteira tem, pega uma bis, sai desenfreado, abre os braços e se lança numa pista. Foi Deus que quis, filhos? E eles respondem naturalmente que não. Por que isso chega para eles? Porque naquele momento da imprevidência, da irresponsabilidade, da imaturidade que deveria ter os pais no final de semana para lhes orientar, uma dor foi causada na família, que não soube administrar a educação, eles que vão adentrar o plano espiritual antes daquilo que seria previsto, e o que mais nos deixa assim é que, quando não ocorrem essas mortes prematuras, não a morte prematura como trata o Evangelho. Não. A morte prematura devido àquilo que a criança viu. Os princípios que ela vive em casa. A maneira como ela é educada. A forma como ela está vivenciando. Então, nós, dentro dessa visão na educação do pré-adolescente, da mocidade espírita, a gente tem levado muito desse diálogo. É preciso dizer que existem causas atuais de aflições que não precisaria acontecer. E que há, naturalmente, uma coisa que nós precisamos ter bem consciente. Existem problemáticas que advêm desse uso, dessa imprevidência que vai dar o uso excessivo do entorpecente, do álcool e outras coisas mais, né? O orgulho é um mal que a gente pode trabalhar em nós, não é? É um mal muito, muito acirrado. Mas vamos lá. Então, o Evangelho vai nos dizer: quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos. Olha só. Vamos trabalhar aqui a ideia da falta de ordem. Eu estou usufruindo do São Francisco, tenho a indisciplina de lançar lixo por toda parte, vou passar na barquinha Juazeiro Petrolina, tomo do bombom, seja lá do que for, do papelzinho do picolé e tal, ou do palito, existe uma lixeira, mas eu lanço aquele detrito no rio. Olha a minha indisciplina com o meio ambiente. E depois, se esse rio maravilhoso simplesmente se tornar contaminado, eu vou receber essa água em minha casa com danos. Porque a minha casa, ela recebe a água que vem em potencial, que é tratada por um serviço autônomo de água e esgoto, e que é levada para as torneiras, e que essa torneira, mesmo tendo os chamados ozons, ou então aquele tipo de filtro que vai ajudar, mas de alguma maneira, em algum momento, eu posso ter contato com essa água diretamente. E olha um problema me acontecendo, e olha um problema acontecendo com a comunidade, porque não tenho ordem, não tenho disciplina diante daquilo que eu chamo meio ambiente. Perseverança. Às vezes estamos lidando na casa espírita com uma situação delicada, seja virtual ou presencial, ou com uma atividade com os idosos lá na Casa do Caminho, e aparece uma problemática que precisa que a gente tenha atitude perseverante para administrar as dificuldades que aparecem. Às vezes, dentro da nossa convivência, surge uma determinada problemática que nós precisamos ser perseverantes. Mas qual é a deixa do nosso caráter ainda? Aí a gente vai
amolenta-se, não tem aquela fé, não tem aquele raciocínio lógico e não trabalha em si o sistema da perseverança. E logo depois a gente começa a sentir uma apatia na alma. E vamos caminhando para inúmeras decepções que poderiam ser evitáveis. Primeiro, quando eu passo a aceitar o outro, quando eu passo a verificar que o outro também tem limites, eu passo a buscar com mais assiduidade a problemática dessa perseverança. Ou da não perseverança, transformando em perseverança. E o mau procedimento? Quantos de nós somos convidados, às vezes, por vezes, em situações que nos levam a buscar qual é o norte que eu tenho que ter dentro da minha conduta? Se eu tenho ainda uma forma de ser explosiva, se eu sou alguém que ainda não me nutro da condição de contenção das emoções, eu preciso pensar o seguinte: o mal proceder meu, a forma como eu vou estar agressiva, vai atacar o meu estômago. Porque a energia base desse momento vai estar literalmente tramitando em cima de mim. Fora que, quando eu discutir com o outro e nesse mal proceder, nas palavras malévolas diante do outro, automaticamente eu estarei fazendo uma inserção interna, absorvendo também aquilo que eu disse para com o outro. E nessa absorção desses fluidos, que eu não precisaria estar conectando, que eu poderia estar mais vigilante, aí eu vou dizer: bom, eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Eu não preciso ter síndrome de Gabriela. Embora adore Jorge Amado, goste de todo o trabalho na Bahia, de todos os processos que ele traz, mas a música de Gabriela, gravada por Gal Costa, não deve fazer parte do meu repertório musical, entronizando a minha alma. Né? Porque quando eu vim para esse mundo, eu ignorava muita coisa. Porém, aparentemente, porque no fundo, eu sei que eu conheço as coisas de outrora. Eu sei quem sou. E aí a gente vai ver Platão falando, né? E vai ver o Evangelho, aliás, Sócrates falando, e vai ver o Evangelho Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, dizendo bem claro: conhece-te a ti mesmo. Esse autoconhecimento vai nos precaver de muitos problemas das relações intermediantes de agora e futuras. Porque eu vou lhes dizer, existem determinados inimigos que nós conquistamos que não precisaríamos. Mas o orgulho que falamos lá atrás fala mais alto ainda em nós. E é uma chaga da humanidade, é uma doença ainda nossa. E vamos devagarzinho procurando entender onde está o fio da meada do problema que eu estou sentindo para desarvorar a minha língua para com o outro. Eu quero ter só razões e não quero compreender que o outro também tem o seu momento, tem o seu instante, tem as suas fragilidades. Não. Ele me ofendeu, ele não fez conforme eu queria, ele não atendeu ao meu, sabe, às minhas expectativas, e eu, no orgulho e na vaidade, vou lá e não tenho papas na língua, porque muitas vezes nós queremos ser sinceros, mas de uma crueldade que dói. Jesus, ele usou para com os fariseus, realmente, ele foi taxativo para dizer sim, sim, não, não. Mas Jesus sabia que aquela raça, como ele disse, ainda vinha de outras e outras romagens,
trazendo o perfil que trazia. E Jesus também acolhia os doentes e necessitados e fazia com que cada um compreendesse onde estava o caminho daquela doença que trazia. E alertava diante da cura, diante de tudo. E aí, por não saber limitar os nossos desejos, muitas vezes nós também caímos em causas atuais que não necessitaríamos. Bom, aí vamos entrar numa problemática da alma muito séria. Paixões. Problemática de quê? De você querer aquilo que no momento você não tem condições de administrar. No momento você está querendo algo que você não dá para fazer conforme você até que gostaria. Então, os desejos que você tem agora, nesse exato momento, que você gostaria de colocar em foco, em loco, em ação, precisa ser pensado. Porque eu gostaria muito de aprender agora a dirigir, a pegar digamos assim, comprar um carro, sair para o trabalho e voltar. Só que eu desenvolvi uma problemática que eu diria que foi desnecessária, que foi uma causa atual da minha aflição por extrapolar os níveis que não precisaria ter sido extrapolado. Fibromialgia. E quando a fibromialgia apresenta, eu não posso ter atenção. E toda vez que eu pego um transporte, seja um Uber, seja uma moto, para ir ao trabalho, seja com meu filho, ou seja com um rapaz que ele contrata para me levar, simplesmente vai aquela atenção e meu filho diz: mãe, a senhora vai administrar o trânsito ou a senhora quer se apaziguar e deixar eu administrar? Porque mãe está muito agitada, muito tensa. Eu disse: meu filho, acho que é isso mesmo. Eu quero ter o controle de tudo e eu não tenho controle de nada. E isso me incomoda às vezes. Às vezes não, muitas. Então, esse desejo de querer controlar tudo é um erro no processo que eu vivo? Que eu preciso me trabalhar? Com certeza. Eu preciso me confessar todos os dias: Senhor Jesus, me ajuda a entender o que está se passando, por que eu ainda não consegui ser melhor nessa prática. De querer dominar o que eu não tenho condições no momento agora e me entregar completamente em tuas mãos. Então, essa questão de você limitar seus desejos passa por aí. Passa porque você vai ter que reconhecer-se como é. E às vezes nós não queremos ter o autorreconhecimento do que somos. Nós nos negamos. Nós negamos de praxe quem somos e o que estamos fazendo aqui. Nós queremos, sabe, gente, voltar para o plano espiritual, ainda levando determinadas situações que já poderíamos ter modificado. Mas o Senhor Jesus sabe que é complexo tudo isso, especialmente em nós espíritas. E muitas vezes a gente quer abarcar situações que nas nossas emoções não tem condições ainda. Mas vamos devagar, vamos nos conhecendo, vamos nos amando como somos e vamos também botando os pingos nos is aqui dentro e vamos vendo até que ponto a gente vai fazer o reverberar cair em si. Não precisaremos ir para a porta de Damasco para cair do cavalo da vaidade. Só precisamos ter consciência. Certo? E se formos levados a algumas quedas, que tenhamos a capacidade de reconhecê-las, sim, e pedir forças ao Cristo para nos levantar. E que Ele nos envie os Ananias para nos ajudar. Que Ele nos envie aqueles que são os seus mensageiros para nos auxiliar diante das nossas condições. E no Evangelho vai falar muito de algumas situações dessas causas atuais e que nós estamos percebendo muito na atualidade. A questão das uniões que não teriam fundamento de acontecer. E aí eu volto novamente para a sala de aula. Ele é meu laboratório. Os jovens são os meninos da expectativa de um novo mundo. E eu preciso dizer para eles, primeiro, vamos respeitar um pouco o sentimento das pessoas. Vocês estão na fase de hormônios.
Vocês estão nas fases em que vocês precisam acordar. E não procurem problemas que vocês não precisariam. Por exemplo, gravidez na adolescência. Por que vocês têm que entrar por esse caminho? Por que vocês têm agora que, automaticamente, os que estão no terceiro ano, em vez de irem para um ensino, digamos que uma universidade, vocês vão se perdendo logo nos encontros e desencontros, não deixam nem amadurecer as relações, e vocês já vão adentrando tudo com uma sede, e daqui a pouco, olha a atitude que vocês vão ter. Olha a gravidez chamada indesejada. E depois, olha a aptidão para quê? Para buscar a solução mais fácil, que depois vai dar problema para vocês, o aborto. E vocês ainda vão encontrar maiores problemas ainda, porque vocês não sabem, mas eu vou lhes dizer. Talvez ninguém tenha lhes dito. A vida que está ali surgindo, ela surge bem antes de existir no corpo. E olha a problemática. E quantas meninas com depressões, com problemas de cânceres de útero, depois lá na frente quer ter filhos e não tem. Então eu vou mostrando que existem uniões que não precisariam acontecer. E o Evangelho vai nos dizer isso. E o Evangelho vai nos alertar que muitas vezes determinadas uniões, por interesses na humanidade, por terceirizações, a terceirização do progresso material, o outro vai ser o trampolim para eu alcançar determinado nível ou aquele nível desse ou daquele comportamento. Então, nós temos que alertar ao outro aquilo que precisamos. E os nossos meninos e meninas que estão surgindo agora, eles precisam também entender que existem perigos em todos os lugares a partir daquilo que eles não compreendem dentro deles. Como nós também temos que entender que muitas vezes, num trânsito desse, a gente presencia uma briga, uma morte que não deveria acontecer. Precisava? Não. Ninguém precisa ser agente do mal para atender às leis de Deus. O mal é a ignorância do bem. Nós não precisamos, mas Deus assim o quis porque, sim, o Senhor, prevendo determinadas situações, utiliza aquilo para tirar proveito do que poderá ser mais tarde um bem que agora é um mal, certo? Mas a paz, o equilíbrio, o amor será sempre o grande caminho, a grande meta com o nosso Pai Celestial e com as leis de amor que o Cristo trouxe bem detalhadamente na vivência. Isso sim, tá? E aí vem uma coisa que a gente tem trabalhado nessa relação entre pais e filhos, que muitos pais hoje, na educação, negligenciam. Negligenciam e deixam passar a etapa que lhes deveria ser a da atenção, de olhar o caráter e de direcionar os seus filhos. E nós, pais espíritas, avós espíritas, tios espíritas, temos uma visão além daqui e poderemos alertar aqueles que muitas vezes ainda não conseguem entender o que nós já entendemos. Então, nós temos essa necessidade, sim, nós temos que fazer alguma coisa para que as causas das aflições atuais sejam esclarecidas para que elas não venham a acontecer, que são desnecessárias. É preciso tomar a peito o Evangelho do Cristo, levar adiante a proposta dele e simplesmente colocar: Senhor, estou aqui, faça de mim instrumento para algo de bom, para alguém, porque se algo eu puder fazer, Senhor, será transmitir. Eu não preciso dizer para esses meninos e meninas, porque na sala de aula, no Estado laico, eu não posso anunciar isso ou aquela metodologia da maneira como muitos pensam ou até gostariam. Mas o meu comportamento,
a minha prática, as redes sociais que eles visitam, e quando eles perguntam, a senhora é espírita? Sou. A senhora acredita na vida após a morte? Eu disse, bom, a vida após a vida, porque a morte não existe. Então, isso leva ao que nós chamamos de abreviar um pouco, ou amenizar um pouco, o que será uma causa de aflição futura por não esclarecer no momento certo, na hora certa. Então, estamos aqui para isso. E eu só tenho 2 minutos, porque eu não sou muito de passar do meu tempo. Porém, desde já, eu já venho dizer que nós estamos vivenciando uma experiência maravilhosa. Nós estamos fazendo usufruto do nosso livre-arbítrio da melhor maneira possível. Que reflitamos todos os dias no que eu posso melhorar, o que eu posso me alimentar para ficar bem, nas condições, lógico, razoáveis das minhas condições. O que eu posso me permitir de leitura para amenizar esse espírito tão sedento de conhecimento? O que eu posso colaborar? Onde vai ser o meu passo próximo para fazer alguma coisa de útil pela nossa sociedade? Ainda é tempo. Ainda é tempo de fazermos o melhor. Ainda é tempo de alçarmos voos altaneiros com Cristo Jesus, dando aquilo que vai nas nossas almas. O que já temos de aprendizado da doutrina, só nessa meia horinha, já serve para muita coisa. Ou não serve, seu José?